Queridos irmãos, a paz de Cristo, nesta terça-feira, último dia de junho, dia 30 de junho, estamos começando o nosso momento de oração, estamos refletindo aí sobre os 5 votos para obter poder espiritual, de A.W. Tozer. E convide a família neste momento, vamos entrar em espírito de oração, vamos orar para iniciar e depois vamos ouvir aí a Cris que mandou as suas impressões sobre este voto, né, irmãos? Vamos analisar aí o terceiro voto, nunca se defenda, à luz de Êxodo 23, 22 e Isaías 54, 17. Irmãos, vamos orar para darmos início. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos nesta hora bendita que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos ao redor, Senhor Deus, de Tua palavra, debruçados sobre ela, para aprendermos o que Tu queres para nós, Senhor. Ilumina nossa mente e coração e dá-nos, Senhor Deus, a entender aquilo que Tu queres. Ajuda-nos também nesse momento de oração e ouça, Senhor Deus, a nossa voz como incenso agradável ao Senhor. Nós oramos e pedimos a direção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vimos aí o primeiro voto, trate seriamente com o pecado. Segundo voto, não seja dono de coisa alguma. E agora, terceiro voto, nunca se defenda. Então, abra a sua Bíblia aí, meu irmão e minha irmã, Êxodo 23, versículo 22, que nos dizem assim as sagradas letras. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Então, irmãos, agora vamos ouvir aí a Cris que mandou aí o áudio sobre a sua impressão deste terceiro voto, nunca se defenda. Vamos ouvi-la. Terceiro voto, nunca se defenda. O autor ele faz uma colocação muito boa sobre a natureza humana. Ele afirma que todos nós, sem exceção, nascemos com o desejo de nos defender e que nós podemos fazer isso. Porém, se entregarmos a nossa defesa a Deus, então Ele tomará a frente. E o autor busca nas Escrituras uma palavra sobre isso. Lá em Êxodo 23, versículo 22, quando o Senhor disse para Moisés que se ele ouvisse a voz do Senhor e fosse obediente a ele, então o próprio Deus seria inimigo e adversário dos adversários de Moisés. E isso é muito profundo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O autor ele cita outros exemplos, outras passagens bíblicas, mas foi essa que me chamou mais atenção. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não tenho que lutar. É o Senhor quem luta por mim. Para isso, eu só preciso ser fiel a Ele e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada e que Ele abra os nossos olhos e o nosso entendimento para essa situação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não preciso lutar. Eu só preciso ser fiel ao Senhor e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Bom, irmãos, então ouvimos aí o que a nossa querida irmã Cris falou a respeito desse voto. Fazendo um resumo aqui nesse capítulo, nesse terceiro voto, nunca se defenda, sobre o que A.W. Tozer vai dizer. Ele diz que nós nascemos com o desejo de nos defendermos, ou seja, a defesa é algo inato no homem, né? E Deus
até permite isso, mas se entregarmos nas mãos de Deus, Ele nos defenderá. E aí ele cita Êxodo 23, 22, o que nós acabamos de ler, né? Ele será o inimigo dos nossos inimigos e será adversário dos nossos adversários. Se você descansar nele e confiar nesta palavra, assim vai acontecer como aconteceu para o povo de Israel, lá no Egito escravo e quando Deus tirou com mãos poderosas de lá. Ele vai dizer também que eu não tenho que lutar, né? Deus lutará por mim, é o pensamento de Tozer. E ele faz uma pergunta: o que nós defendemos? Aí ele continua e responde esta pergunta dizendo que nós defendemos é a nossa reputação. E a nossa reputação é o que os outros pensam de nós. Então, nessa situação, se surgir alguma história sobre nós, diz Tozer, a grande tentação é tentar correr para acabar com essa história. Mas tentar chegar a uma fonte de uma história é inútil, segundo Tozer. É como, ele cita o exemplo, é como achar um passarinho depois que a gente acha a pena dele no jardim. Ou seja, você está andando no jardim, acha a pena do passarinho lá no jardim e tentar achar o passarinho dono daquela pena é inútil, segundo Tozer, ele dá essa ilustração. Em seguida, ele cita Isaías 54, 17, irmãos. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. E para finalizar esse ponto, esse terceiro voto, Tozer conta a história de Henry Suso, que esta pessoa, o Henry, estava buscando a comunhão, buscando a Deus na sua vida, e neste ínterim, algumas pessoas começaram a contar histórias mais sobre ele. E aí ele ficou muito magoado com isso, muito triste, diz Tozer, que Henry chegou a chorar. Então um dia, Henry estava sentado e viu através de uma janela que um cão estava brincando com um trapo, e esse trapo o cachorro jogava para lá e para cá. Aí Deus falou com Henry o seguinte: aquele trapo é a sua reputação, e eu estou deixando que os cães do pecado rasguem sua reputação em pedaços e a lancem por terra para seu próprio bem. Um dia desses, as coisas mudarão. Foi o que Deus falou com Henry Suso. E aí aconteceu mesmo, irmãos. Em poucos dias, as coisas mudaram. Deus confundiu aquelas pessoas que estavam atacando a sua reputação e ele foi elevado a um lugar de destaque e foi realmente uma grande bênção para todos aqueles que cantam as canções de Henry Suso, irmãos. Então, é assim que Tozer termina com essa história sobre este terceiro voto. Nunca se defenda. E aí, meu irmão e minha irmã, agora eu vos pergunto: vamos fazer este terceiro voto? Pense nisso. Não é uma tarefa fácil. Diante de tantas acusações, calúnias e tantas pessoas que com o dedo em riste colocam sobre você, e você não se defender, entregar nas mãos do Senhor, deixar que Ele responda, que Ele defenda. Como vamos encontrar na palavra do Senhor, Ele dizendo: o meu vingador vem aí. O meu vingador vem aí. Isto é, confiar inteiramente no Senhor para nos defender e nos proteger. O meu nome, Daniel,
tem um significado muito importante sobre essa questão. Daniel significa Deus é meu juiz. Que essa seja uma realidade na vida de muita gente. Às vezes a gente esquece disso. Deus é o nosso juiz. Ele que vai nos julgar, irmãos, para irmos para o céu ou para o inferno. Ele é que tem o poder de nos lançar lá no inferno ou de nos tirar lá do inferno. Então, realmente, a nossa reputação diante de Deus é muito mais preocupante do que o homem faz com a nossa reputação. Pense nisso, tá? Vamos, irmãos, fazer o terceiro voto? É um grande desafio. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos, temos aí motivos de sobra para nós orarmos. Principalmente se aceitarmos o desafio e fizermos esse terceiro voto. Nunca se defenda. Vamos orar e em seguida impetrarei a bênção apostólica para encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos a Ti e Te louvamos por esta palavra tão abençoadora, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude a encarar esse desafio e realmente colocar o propósito no coração e fazer também este terceiro voto diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos auxilie e aumente a nossa fé e a nossa esperança nesses dias, para confiarmos mais no Senhor e nos entregarmos mais a cada dia em Tuas mãos santas e poderosas. Nossa oração e nossa gratidão, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos os que nos veem e ouvem neste momento e com todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.